comigo a sua Bíblia em Números 32. Deus é o nosso Deus abençoador e tem estado conosco em todo o tempo. E tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos. Números 32, versículo de número 7. Quero falar sobre um testemunho que se dá sobre este povo e uma situação saliente sobre um homem muito especial no meio de Israel. Números 32, 7. Porque, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado? Assim fizeram vossos pais quando vos mandei de Cades Barneia a ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol e vendo esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel para que não entrassem na terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo que os homens que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Diga comigo, exceto. Podemos assentar abrindo comigo a sua Bíblia em Números capítulo 13. Números capítulo 13. O nosso Deus é um Deus de exceções. Nosso Deus é um Deus que faz exceções. Ele separa algumas pessoas, ele designa algumas pessoas para algumas obras e algumas situações. Hoje eu quero falar de uma pessoa muito especial na Escritura para mim e para você, ainda mais no dia de hoje, quando a gente fala sobre trabalho. Quando a gente fala sobre trabalho, a gente fala sobre ânimo. Quando a gente fala sobre trabalho, a gente fala sobre determinação. Quando a gente fala sobre trabalho, a gente fala sobre projetos, sobre ousadia, sobre fé. E este homem, ele faz uma exceção no meio do seu tempo e no meio de todos os que foram designados para o serviço. Moisés escolhe 12 homens para espiar a terra prometida. E dentre estes homens havia um homem muito especial, chamado Calebe. Este homem fora especial porque ele tinha algumas características que foram notórias naquela época e que fizeram a diferença. Estes homens vão espiar a terra prometida e colocam o nome de Vale de Escol por causa da prosperidade dos cachos de uva. E eles vêm com uma visão da terra. Eles começam a observar os detalhes da terra. Eles começam a observar as dificuldades da terra. Eles conseguem enxergar que a terra verdadeiramente manava leite e mel, mas eles começam a enxergar os detalhes. Detalhes esses que falam de dificuldades. Existe uma característica em pessoas que prosperam. Elas não são detalhistas. Pessoas detalhistas não prosperam. Pessoas que gostam de minúcias. Pessoas que um mosquito é um gigante, não chega a lugar algum. Existem pessoas que perdem tempo com coisas tão minuciosas. Quando os detalhes são importantes? Ora, quando eles são importantes. Quando os detalhes devem ser ignorados? Quando eles são meros detalhes. Os filisteus habitando, os filisteus vivendo, os anaquins, apenas detalhes. O que é importante na minha vida e na sua vida? A promessa, a palavra de Deus. O resto é detalhe. Enquanto você e eu ficamos dando atenção a minúcias, ficamos analisando, olhando e prestando atenção em coisas que não tem nada a ver com aquilo que Deus prometeu, nós vamos nos embaraçando, nós vamos
perdendo o tino, vamos perdendo a garra, vamos perdendo tempo e perdendo esforços. Tudo que vale a pena na minha vida e na sua vida é o que Deus prometeu. É a promessa de Deus. Caleb estava muito feliz porque ele estava fazendo parte de uma excursão que saía de Cades Barneia para Canaã, para a terra prometida. E ele estava muito feliz porque ele fazia parte daquilo. Ele estava muito feliz porque ele fazia parte dos 12. E eu e você temos que estarmos felizes porque fazemos parte daqueles que foram separados para a promessa. Quando você sai do mundo, arrancado de lá pelo Senhor Jesus, você começa a fazer parte de um povo separado para vencer. Derrota não faz parte, não tem no seu vocábulo. Você pode olhar no dicionário de crente, não existe no derrota. A não ser se for a do inimigo, mas a sua não. Quando Caleb enxerga que ele era uma pessoa eleita para fazer parte daquela excursão, a alegria toma conta do coração dele de tal maneira, que ele não teve olhos para detalhes. Eu queria perguntar, para iniciar a mensagem desta noite, se ainda existe alegria no seu coração por tudo que Deus tem te prometido. Ainda existe alegria? Uma das maneiras de Satanás destruir crentes é roubando-lhes a alegria. Você ainda sente alegria por fazer parte deste povo, por fazer parte dessa milícia, que foram chamados para vencer, foram chamados para guerrear, para destruir, para fazer dar certo? A tristeza é um meio rápido de você cair. Você ainda sente alegria quando você chega no trabalho? Aqui está representando o seu objeto de trabalho. Seu trabalho é vivo, seu negócio é vivo. E eles estão aqui para receber a bênção de Deus. Você ainda sente alegria em trabalhar? Você ainda sente alegria de estar onde você está? Você ainda sente alegria? Lembra da alegria quando você iniciou a trajetória do seu trabalho? Lembra da alegria quando você começou a fazer aquilo que Deus colocou na sua mão? Ainda existe aquele entusiasmo, ainda existe aquela alegria, ainda existe aquele prazer em fazer o que você faz. Aí nós ficamos pedindo que Deus nos prospere. Só que em nós não existe mais a alegria, não existe mais o prazer. Quando Caleb chega na terra prometida, ele chega com tanta alegria, com tanto entusiasmo, que ele não teve olhos para ver as situações negativas, para ver as situações que não eram... Vamos ver o relato da ótica dos 10, Números 13, versículo 27. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Um cacho de uva precisava de 2 homens para carregá-lo. Verdadeiramente, tudo que Deus prometeu para você é maravilhoso. Amém? O que falta é coração para esperar acontecer a promessa. Você tem coração para esperar a promessa? Coração para amar a promessa, coração para desejar a promessa e esperar por ela. Eu fico olhando quando a Bíblia relata em Gênesis sobre Jacó, que a Bíblia diz assim que foram 7 anos que ele espera por Raquel. E a Bíblia diz assim, e esses 7 anos foram como nada, como 7 dias, como 7 horas, como pouco tempo. Por que às vezes... de onde você está até a tua promessa parece tão distante? Por causa da tristeza. Quando tem alegria, o tempo passa rápido. Quando tem alegria, o tempo voa. Agora, como é que um coração triste consegue esperar com afeto, com carinho, a promessa de Deus? A Bíblia diz assim no 28, agora começam os detalhes. Sabe quando aquela pessoa chega para conversar com você, para falar sobre o problema dela? Aí ela passa rapidamente uma vista sobre Deus,
palavra, promessa, feitos, mas o negócio que ela quer é falar da coisa ruim. Ela começa a falar dos detalhes. Tudo que é negativo, ela salienta. Tudo que é negativo, ela cresce. Aí você fala, mas e isso, aquilo que Deus fez? Então, agora deixa eu falar outra parte. E vai. São pessoas que não conseguem entender que a promessa precisa do vaso. Toda promessa precisa do coração que a recebeu. Você recebeu a promessa precisa de você, para que ela se cumpra. Ela precisa do seu coração, ela precisa do seu afeto, ela precisa do seu amor, ela precisa da sua força, dos seus esforços, ela precisa da sua alegria. É disso que nós falamos. Eles começam a relatar as minúcias das dificuldades. Eles começam a dizer assim: o povo, porém, que habita nesta terra é poderoso. Poderoso? Este povo que habitava na terra atravessou o mar a seco. Esse povo que habitava nessa terra tinha uma nuvem sobre a sua cabeça, que de noite iluminava e de dia era sombra? Não. Então, de quem que eles estavam falando? Você começa a perceber que quando você está diante da sua promessa, sem alegria, sem euforia, vamos dizer assim, sem entusiasmo, sem festa, você começa a dar conotações contrárias, ao invés de você enxergar que o seu Deus é poderoso, que a promessa que você recebeu que é grande, que os feitos de Deus para você é quem são maravilhosos. Você começa a olhar e analisar a quantidade, o valor, o tamanho do problema. O povo que mora na terra é poderoso. Mentira. Poderoso era aquele povo, Israel. Mas eles estavam atribuindo o poder ao lado de lá. Por quê? Será que é complexo de inferioridade? Será que é ausência de uma ótica correta? Será que eu e você não conseguimos enxergar o nosso valor? Será que as dores são tão graves, as situações são tão aguerridas, que você não consegue enxergar o seu valor? Olha só um pouquinho para aquilo que Deus fez até agora e está fazendo. Não permita que conclusões errôneas e equivocadas tomem conta da sua mente e até da sua boca e dos seus lábios. Eles estavam falando de quem? Por que o povo era poderoso? Porque eles eram grandes? Porque eles estavam na terra? Quem é poderoso não é quem tem vantagens. Quem é poderoso é quem tem Deus do lado dele. Isso é falar de poder. Amém? E eles continuam dizendo o seguinte: e as cidades fortificadas e muito grandes, quer dizer, muito difícil de entrar ali e de derrubar. Também ali vimos filhos de Anak. Sabe as cidades fortificadas da que eles falam? Sabe como é que elas foram derrubadas? Só com um grito. Você não precisa do que os outros precisam. Você não conta com o que os outros contam. Você precisa de Deus. Você precisa aprender a contar com Deus. Tudo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Se você tiver coração para receber a promessa. Você tem que ter alegria. Josué estava tão feliz. Caleb estava tão feliz por fazer parte dos 12, que eles não tinham condições de olhar para as dificuldades. Quando você está feliz, você não olha para as dificuldades, você só olha para aquilo que Deus está mostrando, revelando, apontando. Aí eles continuaram, disseram assim, 29, os amalequitas, olha, os detalhes, mapeamento correto. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus e jebuseus e amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam junto ao mar e pela mar. Até onde os povos habitavam, a geografia correta eles sabiam. Que pena. Quando eu e você conhecemos os detalhes da dor, os detalhes do sofrimento, os detalhes do fracasso, quando eu e você nos interessamos, temos interesse pelo problema,
e sabemos a medida do problema, o tamanho do problema, o calor do problema, e temos nos esquecido da grandeza de Deus. Que pena, quando ignoramos a Escritura, quando ignoramos a palavra, quando ignoramos tudo aquilo que Deus tem feito agora, a vivo e a cores, e começamos a maximizar, e começamos a aumentar tudo aquilo que o inimigo faz, vem crescendo diante dos nossos olhos, e a palavra vem diminuindo. Que pena. Eles sabiam tudo sobre o inimigo, e naquele momento se esqueceram de Deus e de tudo que Deus pode fazer. Versículo de número 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente, olha só, a visão de um homem. Eu queria perguntar uma coisa para você. De 0 a 10, o quanto você tem o espírito de Caleb? O diabo, ele não precisa muito para derrubar você. Ele só precisa entristecer você a tal ponto que você não tenha mais certezas. Ele só precisa causar tristezas dentro da sua alma com tanta tribulação e perturbação, e que a sua tristeza fique de uma tal maneira e uma tal proporção que você não tem mais forças para crer, para confiar, para acreditar. É só isso que ele precisa. Ele precisa que você chegue no seu trabalho e você pense: hoje vai ser um dia difícil. É disso que ele precisa. Ele precisa que você, ao meio do dia, quando nada que você esperava aconteceu, você já sente em si o final do dia. É disso que ele precisa. Ele precisa que o seu coração aceite, que o seu coração trabalhe para a destruição, para a derrota. E eu sei que você não faz isso conscientemente. E eu sei que você não faz isso porque quer. Porque é mais forte que você, porque ficou mais forte que você, porque você não conseguiu alimentar a promessa, você não conseguiu salvá-la da tristeza, você não conseguiu salvá-la pelo poder da palavra, pelo poder da fé, você não conseguiu levantá-la e entronizá-la dentro do seu coração. Então ela foi sofrendo abusos, então a promessa foi sofrendo ataques de todos os lados, e quando você se dá conta, os seus olhos estão obscurecidos, o seu coração está abatido, está triste, você está desanimado. Aquele povo, só de olhar a terra prometida, já tinha desânimo, que dirá para conquistá-la, não servia. Quando Deus disse que de 20 anos para cima, só de 20 anos para baixo salvaria, é porque eles não tinham condições. Eles não tinham condições de enfrentar aquela terra, eles não tinham condições de crer. Por quê? Porque lhes faltou alegria. Diga: a alegria do Senhor é a minha força. De 0 a 10, o quanto você é alegre? Salve-se. Salve-se. Salva a sua vida, salva a sua alma. Salve sua promessa, salve seus projetos. Salve-se. Não permita que a tristeza tome conta de você. Quando você começa a ficar triste, a sua promessa fica murcha, como uma planta sem água. Salve a sua promessa, com alegria, com festa, com ânimo. A Bíblia diz que Caleb faz calar aqueles 10, e ele começa a defender a promessa. Quantos de nós fazemos calar dentro de nós a tristeza, a angústia, o desânimo, o desconsolo, a solidão, para que possamos defender a promessa? É verdade, sim, existe inimigo, mas vai dar certo, porque nós vamos prevalecer. Eu quero te fazer uma pergunta. No final, quem vai ganhar, você ou o diabo? Responde. Responde. Quem? Quem vai ganhar, você ou o diabo? E você age de acordo com essa resposta? Você está agindo de acordo com essa resposta? Eu ganho hoje. Hoje eu ganhei o quê? Hoje eu combati a tristeza. Hoje eu combati o desânimo. Hoje eu combati a ociosidade. Hoje eu combati tudo que se levantou contra as promessas de Deus na minha vida. Nós queremos resultados positivos, mas agimos de uma maneira negativa. Nós queremos propostas, queremos projetos, queremos promessas, mas abandonamos a nossa promessa no hoje, no agora.
como é que nós queremos tê-la lá na frente, lá no futuro? 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente, ele conjuga 3 verbos aqui de vitória: subiremos, possuiremos e prevaleceremos. Pergunta para o seu irmão, qual o verbo de vitória você tem conjugado? Quando a palavra do Senhor diz que Jesus é o verbo, Jesus é a palavra ativa. Quando a Bíblia fala sobre verbo, ele fala sobre movimento, sobre ação. Criação. Quais são os verbos que estão movimentando a sua vida? Ele conjuga 3 verbos de vitória. Quais são os verbos que você tem conjugado? O que tem que saído da sua boca, ou nem mesmo saído da sua boca, mas que o seu coração está acreditando, que o seu coração está confiando? Para onde você está olhando? Para onde aqueles 10 moços olharam? Olharam para a terra, mas também olharam para os inimigos. Mas e Josué e Caleb? Eles viram os inimigos e olharam para a promessa. Eu vejo e olho. Eu ouço e escuto. Escuto o que não presta e ouço a palavra de Deus. Olho a promessa e apenas vejo a dificuldade. Existe diferença entre você vir e olhar. Você tem que ver, apenas ver o problema, mas olhar para a promessa, para Deus, para aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Quem que está falando de força aqui? Força humana. Quem diz que vitória tem a ver com força humana? A palavra do Senhor diz que Deus chamou os que não são para envergonhar os que são. Quem diz que vitória fala-se de habilidade? É só você olhar para você de onde Deus te tirou. Olha para você. O que ele fez? Ele potencializou o seu potencial. Seu potencial estava escondido, oculto, estava amortizado. O que ele fez? Ele potencializou o seu potencial. A obra-prima dele. O talento que ele te deu, ele chamou à existência. Foi isso que ele fez. Sua prosperidade deve-se a Deus chamar o talento para fora. Lembra Lázaro? Lázaro sai para fora. Deus olhou para você e diz assim: talento, suba. E o talento subiu. Isso funcionou o quê? O seu potencial. Foi isso que Deus fez. Ninguém está falando de força. Não. Eles disseram: o povo é mais forte do que nós, porque eram gigantes, eram os anaquins, mas ninguém estava falando de força. Quando nós falamos de vitória, nós falamos de Deus. Quando nós falamos de vitória, nós falamos de aprovação. Como nós falamos de vitória, nós falamos de um Deus que tem misericórdia, um Deus que socorre, um Deus que sustenta, um Deus que fala e cumpre o que disse. É disso que nós estamos falando. Se você começar a olhar para você, para as suas possibilidades, você começar a medir-se, você está olhando para o lado errado. Aí você pode dizer assim: esses homens não tinham razão? Tinham toda a razão humana da face da terra. Mas as coisas de Deus fogem à razão. E além do entendimento. Esses homens tinham razão. Razão. Olha para um povo escravizado durante 430 anos, saído da escravidão, e olhe para esse povo que vivia da guerra. Quem tinha mais chance? Os anaquins, os cananeus. Quem tinha menos chance? Olhando, âmbito humano, Israel. E aí? Você quer olhar apenas como um ser humano? Ou você quer olhar pelos olhos da fé? Quantas derrotas você já teve? Porque olhou errado. Quantas? Que tal você
fazer qualquer dia desse, uma listagem das derrotas que você teve. Não tem coragem para isso? Pastor, eu prefiro esquecer o passado. Esqueça mesmo o passado, como a oração de hoje de manhã. Mas o que você tem de bom no passado é o aprendizado. Comece a fazer uma listagem das derrotas que você teve na sua vida. E comece a observar em todas elas, que faltou fé, que faltou alegria, que faltou dependência de Deus, que faltou sabedoria, que faltou escolher o lado certo. Esse povo aqui estava escolhendo o lado errado. Qual é o lado errado? O lado errado é o lado da ótica humana. Qual é o lado certo? É o lado de Deus. Não importa. Não importa. Eu não tenho, eu não posso, mas Ele pode, estou dentro. É assim que você tem que fazer. Eu não sei, Deus sabe. Eu não posso, Deus pode. Isso é fé. Eles escolheram o lado errado. Você percebeu aqui que eles estavam defendendo a força do inimigo e estavam abandonando o poder de Deus? Como que pode maximizar o inimigo e afastar-se do poder de Deus? Muitos crentes fazem isso. Versículo de número 31. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Eles disseram: sabe a bênção que Deus tem para nós? Sabe a promessa que Deus tem para nós? Vão acabar com a gente, vão destruir a gente. Sabe isso que você chama de problema hoje? Vai ser o seu cântico amanhã. Amanhã você quer cantar a vitória dele, né? Só que hoje você não quer saber dele como problema. Sabe o problema que você diz que tem hoje? Amanhã vai ser a sua vitória. Deu para você entender um pouquinho? Amanhã você quer cantar a vitória do problema que transformou-se em bênção. Mas e agora? Você não tem fé para transformá-lo em vitória? Você não tem fé para transformá-lo em bênção? Eles disseram: a terra que Deus quer nos dar, essa terra vai nos destruir. Esse problema que eu estou passando vai me destruir. Não, este problema que você vai estar passando, amanhã vai ser a sua vitória. Então seja fiel a Ele agora, enquanto Ele está precisando de um ventre para ser gerado, enquanto Ele está precisando de mãos para assumi-lo, enquanto Ele está precisando de um coração para crer em Deus e para depositar sobre Ele a confiança que somente um crente possui. Nós não somos fariseus, que apenas queremos celebrar as nossas vitórias sem lutarmos. Nós lutamos por elas, nós batalhamos, nós gememos, nós reunimos as últimas forças da nossa vida para podermos alimentar a nossa promessa e não deixá-las morrer. Eu sofro, mas a minha promessa fica bem. Eu padeço, mas a minha promessa vai ficar bem. Ela vai ficar segura, ela vai ficar alimentada, ela vai ficar sustentada, ela vai ficar aperfeiçoada no lugar em que deveria estar. A Bíblia diz assim no versículo 33. Também vimos ali quantos detalhes. Gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Essa estratégia aqui o diabo ainda usa, tá? Que ele só repete, né, não muda. E assim também éramos aos seus olhos. Quando você está mal, quando você está se sentindo para baixo, você olha para os seus inimigos, para os seus problemas, e parece que você é um gafanhoto e eles são gigantes. E é assim que o diabo quer que você consiga ver. Cansado, desmotivado, triste, abatido. E aí você começa a olhar para um problema. E aí você começa a olhar para outro problema. E aí você começa a olhar para outro problema. E aí você vai encontrando problemas para olhar. E aí você vai abaixando a cabeça, abaixando a cabeça,
baixando a cabeça, baixando a cabeça. E aí, esse objeto que está aqui à frente, que representa o seu trabalho, fica totalmente desamparado. Não tem ânimo, não tem fôlego, não tem fé, não tem força, não tem alegria. Eu já vou terminar, eu quero perguntar uma coisa para você, que eu já perguntei e eu vou perguntar de novo. Qual é a quantidade de alegria que você ainda faz o seu trabalho? Qual é a quantidade de alegria que você acorda todos os dias para viver? Aí você diz assim, pastora, mas eu mato um leão por dia. Calma. Tem muito mais na floresta que você entra. Você quer matar mais? Só um? Você está reclamando que é só um? Tem mais leões para matar. Calma. Eu posso emprestar um dos meus para você. Hein? Quando a palavra do Senhor diz assim, que o Senhor Jesus é o leão da tribo de Judá, eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que os justos são como um leão. Nós somos assim. Nós choramos, nós sofremos, nós padecemos, mas nós não perecemos. Entende? Os nossos olhos pegaram gosto pela promessa. Os nossos olhos foram capturados pelas obras de Deus. Nós queremos a todo custo ver o que Deus vai fazer. É ou não é? Eu e você, a todo custo, queremos enxergar a obra de Deus terminada. E por isso nós vamos prevalecer. Amém? Foi feita uma assembleia linda, maravilhosa. Moisés e Arão não aguentam, eles não aguentam o levante. Eles se prostram. E então entra para a defesa, resistência, Calebe. A Bíblia diz no capítulo 14, nós já estamos terminando. Quando Moisés cai sobre os rostos, ele e Arão, versículo 6, e Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Ponto. Aprenda a pôr um ponto nas conclusões daquilo que Deus vai fazer. Deus vai salvar, ponto. Mas aí como está agora? Eu não quero saber como é que está. Deus vai fazer. Aí ele diz assim, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará terra, que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco. Neste texto eu sempre ensino uma coisa para vocês. Deus pode estar de um lado só. De que lado Deus está? Do seu lado ou dos seus inimigos? Do seu? Então não tenha medo. É do seu lado. Calebe com muita clareza e Josué, retirou-se deles o amparo. Deus está do nosso lado. Para eu encerrar, eu quero ler o testemunho do Senhor, dizendo no versículo 24. O Senhor fala dos homens e ele diz assim sobre Calebe. Porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Qual era o espírito de Calebe? Hein? Calebe dá um testemunho em Josué dizendo, 45 anos se passou, eu tinha 40, hoje eu estou com 85, e a minha força para entrar e sair da guerra é a mesma. Qual o segredo de conservação do ânimo da fé deste homem? Promessa. Hein? Hoje, você olha para alguns jovens, eles estão morrendo em pé. Morrendo em pé. Não vê a hora de um barranco para encostar.
Hã? Por quê? Por quê? Quando você tinha 20 anos, 22 anos, fala para mim se você sabia o que era cansaço. Hã? Quando você tinha 30 anos, fala para mim se você sabia o que era cansaço. Eu não sabia o que era cansaço. Hein? Agora você olha para esses jovens de 20, 18, 20 e poucos anos, eles estão morrendo em pé. Por quê? Porque não tem cultivo espiritual, não tem vida espiritual, não tem garra, não são aliançados na promessa, não tem busca, não tem entusiasmo. Vive procurando uma situação para se encostar, vive procurando um pai, uma mãe para se encostar. A questão é, a sua promessa precisa de você. Esse trabalho aqui representado precisa de você, da sua firmeza, da sua posição. Quando Caleb olha para aquela multidão levantada contra Moisés, dizendo, constituamos um líder para que voltemos ao Egito, ele se levanta, e o povo se levanta para apedrejá-lo. Eu quero dizer uma coisa para você, quando você for falar, eu estou cansado, pensa 2, 3, 4 vezes para falar, eu estou cansado. Tem gente que ele fala, eu estou cansado 10 vezes no dia. Ele acorda falando que está cansado e deita falando que está cansado. Antes de você falar que está cansado, busca alguma coisa para fazer. Busca algo para fazer. Meu Deus, como é que eu estou cansado? Vai pegar uma picareta e quebrar pedra o dia inteirinho, aí você vai saber o que é cansaço. Vai abrir poço na enxada e carpir café o dia inteirinho, aí você vai chegar no final do dia, aí sim. Aí você vai falar, eu estou cansado. Porque o que te cansa não é o seu trabalho, o que te cansa é essa cabeça doente, que fica fazendo você pensar em problema, só pensa em problema, só pensa em problema, só pensa em problema. É isso que cansa. É isso que cansa. Vê se uma pessoa que quebra pedra o dia inteirinho, quando dá 9, 10, 11 horas, não está desmaiado na cama. E você rola para cá, rola para lá, precisa tomar chá do não sei do que, remédio não sei do que para dormir. Por quê? Porque o seu corpo não está cansado, mas a sua cabeça está doente. Sua cabeça está doente de tanto ficar pensando em problema. A questão que nós temos que entender, a sua promessa precisa da sua ótica, como Caleb teve. A terra tem adversário, tem, mas é boa. Precisa dos seus verbos conjugados. Qual é? Eu vou conseguir, Deus é comigo, vai dar certo, vai funcionar. E precisa da sua oposição. Quando Caleb se levanta para defender Moisés e Arão, ele se opõe e dizendo, não, pera aí um pouquinho, vai dar certo, vai funcionar. Ele teve 3 atitudes. Primeiro, ele teve ótica. Depois, ele soube conjugar verbo. Terceiro, ele soube se opor. Deus quer que você valorize o que Ele te deu. Promessa. Primeiro, que você tenha uma ótica. Olhos capturados apenas para a sua promessa. Assim como é para o seu cônjuge. Apenas para a sua promessa. Segundo, Ele quer que você verbalize e diga verbos que sejam favoráveis à sua vitória. Que a sua boca não saia palavras pejorativas contra o seu futuro ou contra o seu presente. E terceiro, Ele quer que você se oponha e diga, não, vai dar certo. Amém? Olha para o seu mundo do lado, vê se ele tem esse ânimo. Os povos andam mais acabados, meu irmão. Feriadão, a maioria ninguém fez nada, dormiu até tarde. E chega hoje e fala assim, eu não sei, eu estou arrebentado. Arrebentado. Nasceu arrebentado. É ou não é? Fé arrebentada, ânimo arrebentado, tudo arrebentado. Está com o corpo arrebentado mesmo, não é não? Primeira coisa, tem uma ótica perfeita para a sua promessa. Ela precisa da sua visão. Não olhe para os problemas. Segundo, verbalize de uma maneira favorável aquilo que Deus tem para você. Terceiro, se oponha a tudo aquilo que diz o contrário da sua vitória. Diga amém.